snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuckface, dickhead, asshole! Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat! No business born insecure junkyard motherfucker! You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com. Je finirai sans doute par l'aimer. Boa noite, vem chegando pra barraca, né, da nossa feirinha de filme. Tô brincando, gente. Tudo bem com vocês nessa noite de quarta-feira, uma noite aí que a Bolívia sofreu o golpe mais rápido, né, que começou e terminou da maneira mais rápida que eu já vi, né, Marcos? Eu tava no trabalho, eu acabei, vou depois ver as notícias direitinho e acompanhar o que, né? Eu falei pro Marcos assim que no tempo que ele foi trabalhar e voltou, a Bolívia sofreu um golpe, o golpe foi rechaçado e conseguiram, né, debelar, né? Por sorte, mas isso daí ensina uma coisa importante, né, Marcos? A gente tava conversando. Quando as pessoas que idealizam golpe, tipo exército, milico e tal, não dá nada pra eles, fica dando só pra cafezinho pequeno, pra patriotário, bolsominion, os caras ficam soltos, eles vão lá e tentam novamente, né? É isso que a gente tava conversando. Tem que punir golpista para os caras não tentarem, né, de novo. Exatamente, gente. Boa noite, gente. Quem tá aqui no chat? Opa, Cine Mundo Afora, tudo bem? Buenas, olha lá, Marcos. Buenas noches. Opa, Cine Mundo Afora, como é que está você? Olha lá, ele falando aqui, ó. Eu parei as notícias da semana na liberdade do Assange. Não vou deixar nada estragar a semana. É uma coisa boa que aconteceu, né? Finalmente, é uma tremenda notícia essa questão do Assange, do Jess. Eu fiquei muito feliz também, né? Porque, engraçado, a gente vive numa época que não dá nada para uns sem vergonhas, tipo Mark Zuckerberg, né? Elon Musk e alguém que conta a verdade, né? Que foi o que ele fez, né? Mostrar o que os Estados Unidos estavam fazendo aqui, né? Os gatos começaram a destruir a casa. Aí o cara é preso por anos, né? Por anos, mas ficou muito contente. E ele vai ter que assumir a culpa, né? Na verdade, a liberdade dele teve um custo muito grande, né? Também para ele. Mas se serviu para alguma coisa, serviu para que, primeiro, o quanto os Estados Unidos eles são intervencionistas e canalhas, né? Canalhas, exatamente. Porque, na verdade, o problema foi ele ter denunciado aí nos documentos que ele vazou que os Estados Unidos ajudaram a fazer um determinado atentado terrorista que matou um monte de gente, né? E aí eles querem posar de polícia do mundo, só que... Exatamente. Como tá aí no banner, né? A gente anunciou, quem chegar depois não tem problema, a gente repete o aviso, né? Hoje a gente vai falar, eu pelo menos, né? Eu e você, né? Nós dois assistimos o Devur Dalak, né? O Levur Dalak, né? Que é a história lá, uma história famosa do Alexei Tolstói, né? E a gente tem até um áudio, quem quiser procurar e tiver vontade, a gente fica fazendo gravação
dos nossos treinos, né? De leitura de conto, de leitura dramática. E eu tenho um feed só para isso. Eu, a mulher toda organizada, eu tenho um feed lá, Ensaio, né? O nome, né? Que a gente contou um pouco dessa história da família do Vurdulac, sabia? Não tá inteira, mas tá uma boa parte. Então, quem quiser, depois eu deixo na descrição também. Que é uma coisa legal, né? A gente tem isso de registrar as nossos treinamentos, né? Aliás, foi assim que a gente não conseguiu ainda, por sinal, terminar até hoje, fazer a leitura dramática do Sorry, Wrong Number, né? Que tem a Agnes Moorehead, né? Marcos Leno, boa noite! Tudo bem com você, Marcos? Diego Falabella também, boa noite. Diego Falabella, tudo bem com você? Passando para dar um alô, boa noite, boa noite. Tá aqui, ó, Cine Mundo Afora. Estou com um filme, mas só vou assistir no final de semana. Vou parar antes do spoiler. Então, a gente não vai falar todos os spoilers sérios, não. Vamos falar mais de estrutura. Sim, né? Mas a gente tem que avisar uma coisa pro Cine Mundo Afora. Que é assim... É uma história bem classicona, mas o pessoal não conhece às vezes, né? Mas a gente já pode adiantar que, na verdade, além das surpresas da trama em si... Você com certeza assistiu a versão do Mário Bava, né? Cine Mundo Afora. Que ela é bem fiel ao conto do Alexei Tolstói. Essa versão toma várias liberdades na trama, mas também tem algumas outras surpresas em relação à abordagem e a determinados elementos que eles vão usar, né? Eu quis fazer uma brincadeira, né? Eu coloquei assim no enunciado aqui da live, é a melhor versão do conto clássico de vampiros. Claro que tem outras versões, a gente tá falando aqui do Mário Bava, né? Pelo amor de Deus, né? Mas eu já vou entregando que eu adorei. Eu vou esperar só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai começar a conversar sobre isso, que eu vou tocar trailer. Quer água? Não, tomei água antes de descer. Eu vou tocar trailer e tal, e aí a gente vai trocando essas ideias. Eu acho que eu vou começar contigo, porque tu vai falar mais do que eu, talvez, porque isso também... A gente tá falando de coisas que a gente conseguiu descolar online, né, gente? Porque, detalhe, esse Le Vurdalac, eu não entendi, as pessoas colocaram, não ficou claro para mim se ele está disponível na MUBI, tá? Mas eu descolei ele de maneiras, né... maneiras paralelas e coloquei lá no nosso canal do OkRu. Então está lá legendado, em qualidade. E também outra coisa que vazou muito legal foi finalmente a animação do Hayao Miyazaki, né, do estúdio Ghibli, que é o Menino e a Garça. O Rapaz e a Garça, né? Então tá facinho, né? Aí a gente conseguiu assistir. Ele assistiu inteiro, eu não consegui porque eu ando muito enrolada e cansada e acabei apagando. Eu não vi o final e hoje eu tava fazendo outras coisas, né? Eu vivo enrolada com coisa do site e não consegui terminar. Mas a gente pode começar, se tu quiser. Deixa eu ver se tem alguma... Eu não sei se tem alguma imagem aqui. Poxa vida, mas depois eu coloco isso daí, algum trechinho em áudio aqui, porque eu preparei as coisas mais para falar sobre o Le Vurdalac. O que tu ia falar? Nada, não. É que tu fez um gesto assim, meio... e tal, pensei que tu ia falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Estou com filme, mas só vou assistir no final de semana, certo? Vou parar de spoiler. Tá, não, pode acompanhar de boa. A gente não vai, né? Assim, eu vou respeitar o fato de nem todo mundo conhece a história clássica, né? Porque, né, Marcos, ninguém... não é, a gente tem, aliás, deixa eu mostrar pra vocês, porque isso aqui não é meu, viu, gente? Isso aqui é do Marcos. O Marcos, ó... Deixa eu ver se tá dando pra ver lá. Deixa eu entrar aqui no OBS, ó. O Marcos tem essa coletânea aqui, que é Contos de Horror do século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. É maravilhoso essa coletânea, né? Uma coletânea do caramba. Tem aqui, ó... por sinal, eu pedi pro Marcos, o Marcos emprestou e ficou aqui, né? Não devolvi ainda não. Mas tem vários contos e entre eles tem a família do Vurdulac, né, Marcos? Tem a Pata do Macaco, que a gente fez a leitura dramática, a Pata do Macaco. Então depois eu vou né, no final talvez falar só alguma coisinha ou outra aqui, mas aí é conto final da história, né? Mas é a história do conto, não é a história do filme. Sim, porque eu acho que é importante contar isso pra você, que não conhece a história, que são diferentes. O diretor, ele tomou certas liberdades. Eu vou falar sobre isso depois, então, tá? Boa noite, Newton Castilho, tudo bem? Tudo bem? É isso. Então, vamos começar conversando aqui, se você topar. A gente começa conversando um pouquinho, então, sobre o filme do Miyazaki, que finalmente, né,
tá disponível aí, que é o Garoto Menina Garça. Isso. E aí? Bom, como o pessoal já está sabendo já há um certo tempo, o Miyazaki, coisa de mais de 10 anos atrás, ele acabou falando que ia se aposentar. Né? Ele anunciou a aposentadoria dele. Na época que ele se aposentou, ele já vinha falando há um certo tempo em se aposentar. E aí o pessoal sempre falava, tá bom, me engana que eu gosto, né, Miyazaki, você vai se aposentar. A aposentadoria dele, a princípio, ela era o seguinte, ele só não estava dirigindo o filme, porque ele ficava trabalhando na produção dos filmes do Estúdio Ghibli, ele revisava uma por uma dos fotogramas dos milhares e milhares e milhares de pranchas das animações. Enfim, ele ficava trabalhando pra cacete. Sim. Na tal da aposentadoria dele, supervisionando o filme do filho, né? Então, o filho dele eu acho que vai ficar com a batuta, né? Possivelmente. Das coisas que ele faz, né? Sim. Mas o Goro Miyazaki. Mas o que acontece? Aí, o Miyazaki... Cara, ele inverteu a imagem, muito louco. Vou ter que tirar. O pessoal já sabe que ele fez Quando Sopra o Vento, o When the Wind Blows, né? O When the Wind Blows, que na verdade, ele teoricamente, quando ele dirigiu esse filme sobre o criador lá do caça, né, do avião Caça Zero, ele estava aposentado, dirigiu esse filme que era um dos mais ambiciosos projetos de animação já feitos em longa-metragem no Japão, basicamente, né? Sim. Então, a aposentadoria bem fajuta, filme que causou um filme absurdo, né? E aí ele falou, depois que ele fez o When the Wind Blows, ele falou, não, agora eu me aposentei. Pode acreditar, agora é de verdade, agora é sério, foi meu último pode filme. acreditar. Parei. É verdade esse bilhete. Isso, parei. Aí o que acontece? Parou, aí ele fez um curta-metragem. Dirigiu um curta-metragem. Né? Aí logo em seguida dirigiu o curta-metragem, ele falou, gente, vai ter um filme novo aí do Estúdio Ghibli, o título é esse, e eu estou fazendo o storyboard. Aí todo mundo já falou, tá bom, Miyazaki, tá bom. Basicamente, o que aconteceu? Esse filme entrou em produção, um dos maiores projetos de um filme de um longa de animação já produzidos na história do Japão. Mais de 60 animadores. Caramba! Uma equipe gigantesca, um projeto extremamente ambicioso, que acabou... o filme acabou demorando 7 anos para ser feito porque teve a questão da pandemia. É verdade. Né? A pandemia interrompeu parte da produção e também tem a questão que o Hayao Miyazaki quis fazer esse filme de uma maneira bem lenta, hiper detalhada. Ele, mais uma vez, é autor do roteiro e do storyboard. Dessa vez, ele fez um storyboard extremamente detalhado desse filme. Mais até do que ele costuma fazer. E aí, claro, quando ele anunciou que ia dirigir, todo mundo falou, grande surpresa, né? Surpreendeu 0 pessoas. Sim. E aí, depois de muita espera, agora em 2023, estreou o filme. O filme foi muito comentado, causou o impacto que ele costuma ter nos filmes do Estúdio Ghibli, sobretudo os dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Foi sucesso. Desculpa, deixa eu avisar que o pessoal vai achar que eu sou louca. Não, é que quando bate na mesa faz barulho no microfone. Eu fico tentando lembrar o Marcos que não pode ficar batendo na mesa. E ele é meio gesticulante também, né? Não, mas vai. Desculpa aí. Basicamente, o que acontece? Qual é a sinopse desse filme? Você tem um menino de 11 anos chamado Maito. Durante a Segunda Guerra, esse menino, a mãe dele, acontece um incêndio depois de um bombardeio no hospital, a mãe dele morre queimada. Terrível. Numa cena impressionante, extremamente dramática. Me lembrou, assim, né, assim... Túmulo dos Vagalumes, em alguns momentos. Túmulo dos Vagalumes, né? Quem Pés Descalços, alguma coisa no gênero, sabe? Sim. Parece o momento que ele fala, eu quero falar sobre isso, né? Isso. Sim. Essa cena da correria, do desespero na cidade, do incêndio, ela é, assim... absolutamente acachapante, impressionante, desesperadora, e a gente acompanha esse menino, ele corre desesperadamente para tentar salvar a mãe, não vai conseguir, né? Então a gente vai acompanhar essa terrível tragédia que vai se abater sobre esse menino. Um tempo depois, o pai dele, ele é um cara que ele é uma espécie de manager, né? De diretor de uma fábrica de munições, fábrica de armas,
Não sei se é armas ou estruturas para aviões. Isso, mas enfim... E tem um momento que chegam na casa lá com mas é né? para aviões de guerra. Porque que tá no contexto de guerra, isso, né? E ele é um isso. cara, o pai dele, eu acho interessante esse personagem. Eu não sei se a história tem uma coisa autobiográfica, porque a gente conhece a história do Hayao Miyazaki, e que o pai dele é engenheiro de aviões e tal. Eles, né? Não à toa os desenhos dele tem essas coisas, essas naves interessantíssimas. E também parece ter uma crítica, né? Da pessoa que se favorece financeiramente, né? Isso, com a guerra, né? Porque ele tá ganhando grana com a guerra. E sim, esse filme, segundo o Hayao Miyazaki, é um dos filmes que ele fez com maior grau de detalhes autobiográficos. Interessante. Bom, ocorre o que acontece. Esse menino, o pai acaba se casando novamente com a irmã da falecida esposa. E ela, inclusive, tá grávida, né? E aí eles vão morar na propriedade da família dessa moça. O menino, ele tá naquela coisa do luto pela mãe. A madrasta, né, que de certa maneira também é tia, porque na verdade é irmã da mãe dele, né? Ele vai casar, sim, o pai dele casa com a irmã da mãe. Caramba. Né? Né? O menino, além do luto pela mãe, a nova esposa do pai dele, ela tenta de todas... Mas ela é tia mesmo, porque eles têm um negócio de tratamento. Quando são as pessoas chegadas à família, eles chamam de tia. Tá, mas ela virou mãe dele. Sim, mas eu acho que ela não é tia. Não, ela é irmã da mãe dele. O pai casa com a irmã da falecida esposa. Tô chocada com isso. Mas ele vai passar a chamá-la de mãe. Mas o que ocorre é o seguinte: ele, além do luto em relação à mãe e toda a tragédia gigantesca que se abateu sobre ele, a nova esposa, ela tenta conquistar o menino, ela tenta demonstrar amor, afeto pelo gentil, menino. né? Só que o menino não quer uma nova mãe a princípio, ele aceita, óbvio, ele é extremamente educado, mas você percebe que ele não quer, e o fato dela ser irmã e ela é fisicamente quase idêntica à mãe dele. E tem uma coisa que não tem um fechamento, porque a mãe ela é carbonizada, eles não têm um enterro dela, do corpo dela, né? Isso aqui é um leve spoiler, né? Mas... Isso. Só que o fato dessa mulher ser muito parecida com a mãe dele, pra ele só piora a situação, só piora a rejeição que ele tem a ela. Além disso, ele vai sofrer bullying na escola onde ele vai estudar ali, porque eles que é uma cena terrível. Eles se mudam, né, pro interior, não estão mais em Tóquio. E... Olha lá, o Marcos está sendo elogiado. Você é um ótimo contador de histórias, o Marcos Leno falou. Opa, obrigado. Ele é ótimo, ele incentiva muito a gente a assistir coisas boas. Boa noite, Samir. Olha lá. Opa, Samir. Falou boa noite, lindezos. Boa noite, Samir, seu lindão. Diga, meu querido. E o que acontece? Nesse meio tempo, esse menino começa na casa, a casa é visitada por uma grande garça cinzenta. Que aos poucos ela vai se revelar um ser sobrenatural. Ela tem dentes por debaixo do bico. É estranhíssimo. Ela tem uma coisa por dentro dela. Não vamos contar. Não, isso não chega a ser um spoiler. Na verdade, quem já assistiu alguns filmes do Hayao Miyazaki, é claro que essa garça é um ser sobrenatural. É claro que a gente vai descobrir que essa garça ela é metamorfa, porque... Qual filme do Hayao Miyazaki você não acaba entrando em contato com algum ser que é metamorfo, que não é o que parece? Ou um ser híbrido. E é claro também, esse ser vai guiar você para um mundo mágico, um mundo fantástico, um mundo onde há a total quebra da realidade, onde o Hayao Miyazaki vai se permitir dar asas à fantasia dele. O Hayao Miyazaki, nos roteiros dele, ele sempre tenta se permitir... a possibilidade de criar mundos fantásticos, mundos onde não tenha praticamente nenhum limite à imaginação. E, claro, isso tudo servir como metáfora para dramas pessoais, para memórias afetivas, para... no caso aí desse menino, essa é uma história de crescimento, ele vai precisar amadurecer para lidar com tudo isso que está acontecendo com ele. Aí o que acontece? Ele vai sendo levado por essa garça, ele vai entrar em contato ali com umas ruínas que existem ali perto e que elas levam Porque eles mudam, eles saem de Tóquio e vão morar no interior, né? Isso. Que aí é assim, né? Meio... É engraçado que chegam pra criança, né? Tá uma surpresa.
Ela chega e fala assim, eles descem lá e tal, eu vou ser sua nova mamãe, tá? Isso, não, e ela pega a mão do menino e põe na barriga dela e fala, sinta. Que tem uma criança. Se mexer, ela tá esperando um filho, né? Um irmão, mas irmã pra ele dele. É tudo muito chocante, assim, o jeito como eles não têm muita delicadeza, né? Sim. A criança, enquanto um ser senciente, com direito a emoções, é uma coisa que ela é reconhecida muito de uns tempos pra cá, né? Então, não assim, senciente, que eu digo assim, que respeitem, né, os sentimentos das crianças. Ele tá ele quer se fechar pra viver o luto dele e tudo, e essa nova mãe quer que ele romper as barreiras pra poder conquistar o amor dele, né? E, bom, mas enfim... Em um determinado momento, essa mulher que está grávida, né, esposa do pai dele, ela também vai desaparecer. Ela vai desaparecer na floresta ali que tem perto, né? E esse menino, o Marrito, ele vai precisar, junto com a ajuda dos seres ali, né, sobrenaturais, e também... Ali na casa tem um grupo de velhinhas, de senhoras que elas cuidam ali da casa e da família. Ah, elas são tão fofas. Isso, elas são lindas. Eu gosto como ele desenha as velhas, né? Sim. Ele faz umas características interessantes, os narigões, né? Isso. Ah, elas são encolhidas, elas são gordinhas, Isso. Elas são maleáveis, você sabe, uma coisa... Há uma mudança total nas proporções, na maneira como ele... Como é a bruxa lá na Viagem de Chihiro, né? Aquela velha bruxa, né? O design de personagens nos filmes do Hayao Miyazaki, ele é sempre um show à parte. Outra coisa... Não, só para terminar a sinopse. Então, o que acontece? Aí essa mulher que está grávida, ela vai desaparecer. O menino vai ter que empreender uma aventura para... Ele quer encontrar essa mulher, porque ela tá carregando o irmã dele, né? Claro. E claro, ele também... Ele se sente culpado, né? Isso, ele se sente culpado também de ter rejeitado ela. Porque tem várias paradas erradas que ele vai fazendo para atormentar ela, Isso. né? Então, assim, porque tá um desespero, ferrado, ele não aceita, né? Aí, é claro, ele vai empreender essa aventura para tentar encontrar a madrasta e o bebê que ela está carregando. E é claro que aí o Hayao Miyazaki vai aproveitar todo esse contexto para dar pra gente um conto sobre crescimento, sobre aceitação das coisas da vida e etc. Sobre amadurecimento que esse menino... Eu não vou dar spoiler. Acontece que, é claro, sem entregar nada, saibam que a gente deu essa sinopse aqui, muitos outros elementos, surpresas e estranhezas irão acontecer no meio do caminho. Não, e é de uma beleza, assim, visualmente, né? Porque comecei a assistir, né? Acabei apagando, porque eu tava cansada, fui assistir muito tarde, né? Depois eu vou terminar. Mas o que eu vi, assim, é de uma beleza e trilha sonora... Né? Eu achei sensacional a trilha sonora, muito bonita, né? Os traços são característicos de coisas que o Hayao Miyazaki já faz, né? É muito interessante. Eu assisti tudo, literalmente tudo que o Hayao Miyazaki já fez. E eu gosto muito do jeito como ele desenha as pessoas, como ele desenha as figuras mágicas e tal, as velhas. E é tudo muito bonito e muito mágico mesmo. A animação, falando em termos técnicos, como sempre, ela é assombrosa. Ela não dá para usar outra, é assombrosa. O uso que é feito dos cenários nessa animação, a forma como o Hayao Miyazaki e a equipe dele, eles conseguem materializar a geografia tanto dos locais reais, digamos assim, né, do nosso mundo, quanto dos locais fantásticos, e como todo esse cenário é usado para que os personagens transitem nele, é algo que é inacreditável. Tem algumas cenas em que você tem centenas de personagens mágicos, multicoloridos, animados ao mesmo tempo. Você tem cenas onde há dezenas e dezenas de pessoas no local de trabalho, por exemplo. Não tem limite para o tamanho do escopo do que o Hayao Miyazaki faz nessa animação. É até uma piada ele falar que está aposentado, né? Porque esse desenho, ele tem uma equipe enorme, então ele elabora um concept art, o conceito, né? Coisa que o Satoshi Kon fazia, por exemplo, né? E é um monte de gente trabalhando e tal. Ele coordenou mais de 60 animadores. Sim. Né? Fora mas o são restante animações muito primorosas, muito delicadas, né? Que ele vê
né, cada frame, né? Ele é muito cuidadoso, sim. então... A impressão que a gente tem é que ele quer fazer um trabalho monumental, ele quer tentar falar sobre as coisas da vida dele. E aí eu acho interessante pegar essa animação em comparação com coisas que ele já fez, ou que o próprio estúdio já fez, como Você Faltou dos Vagalumes, sabe? Várias coisas que a gente já assistiu, né? Existe toda uma narrativa ali que parece que ele está costurando uma narrativa toda, né? De eventos que aconteceram e coisas que ele falava da própria vida dele, né? Sim. Tem um tom muito autobiográfico, né? Enquanto no filme anterior, só pra gente comparar, que é quando Sopra o Vento, ele era um filme mais intimista, em que você tinha uma... Só respondendo o Newton Castilho aqui, ele pergunta, tem pra assistir em algum lugar? Assim, Newton, a gente assistiu de maneiras paralelas, como a gente fala aí, né? Tá por aí fácil em qualquer, né? Um Torrent de Galaxy da vida aí, né? Então, qual anime que ele perguntou? Mushishi. Mushishi. Não conheço, Newton. Esse anime, cada frame parece um quadro de tão... eu vi o trailer, eu ainda vou assistir. Vamos ter que assistir, Newton. Com certeza, mas olha só, não é difícil de arrumar, não. Passou nos cinemas aqui no Brasil, né, Marcos? Só que a gente acabou não indo, né? Sim. Difícil, né? Hoje em dia tá, que nem o pessoal comenta, tá tão caro ir ao cinema, né? Às vezes tá meio complicado, né? Mas a gente assistiu agora porque a gente deu a sorte. Tem um perfil que a gente segue no Twitter, recomendo para quem gosta de Twitter, ainda está por lá, chamado Alerta de Torrent. É lá que a gente tem todas as novidades e tal. Então, sim. Concluindo, então. Enquanto o filme anterior dele, Quando Sopra o Vento, ele era um filme que ele contava uma história de um personagem que existiu e no meio do filme ele introduzia alguns elementos fantásticos, né? Esse filme aqui não, ele tem muitas sequências de narrativa fantástica e de imaginação sem freios. Então, fantasiosa mesmo, né? É muito interessante. Sim. Cine Mundo Afora, só está disponível em 4K em japonês, né? Tem japonês, tem inglês, tem uns releases que eu vi que tem os 2 áudios e tal, então tá... Eu gosto, na moral, eu gosto de assistir mais quando tá em japonês, eu né? assisti tem o áudio em japonês e tem legendas disponíveis, né? Eu tive que traduzir a legenda. Eu assisti com legenda em espanhol. Não, eu faço assim, gente, eu tenho um programa chamado Subtitle Edit, que é um programa que faz tradução, e eu tenho há muitos anos, porque a gente vai assistir cinema da Polônia para poder, por exemplo, né, fazer um projeto. Aí você vai ter legendas em polonês, então você é obrigado a ficar traduzindo. Então eu faço isso, eu largo no tradutor, e a tradução é boazinha deles, né? Mas assim, não vejo a hora de ele estar disponível oficialmente mesmo, o pessoal poder assistir numa Netflix, né, e tal. Eu acho que isso não vai demorar, né? Acho que não vai demorar. Provavelmente não. Deve acabar ficando disponível tem tudo no da streaming. Ghibli na Netflix, né? Quem sabe? Eu achei maravilhoso e depois vocês contam aí quem assistiu, se vocês gostaram e tal. Eu achei bem do caramba mesmo, assim. Eu só não terminei mesmo de assistir, né? Quer dizer que a gente sente uma lacuna, né? Tá dando a rede, a internet dando uma baleada de novo. A gente sente uma lacuna, mas é assim, né? E só pra completar, o Miyazaki falou que agora, sim, esse é o último filme dele. Eu já não acredito em nada que o Miyazaki fala. Bom. O Miyazaki fala que, né, que vai parar e tal. Olha, a rede aqui tá dando de novo problema, né? Você sabe qual é Parece que é à noite que acontece isso. O Miyazaki, ele parece o Steven Soderbergh. Que todo ano fala que vai se aposentar e... É outro que fica inventando, né, que vai parar. Tá travando aqui, ó. Tá travando, ó. O que a gente faz, hein, numa hora dessa, hein? O que a gente faz? Eu vou fechar umas abas aqui, vai que isso ajuda, né, gente? Ainda mais que eu tô fazendo eu uso aqui a webcam, mas pelo navegador, né, com ancoragem de USB, para tentar não utilizar o Wi-Fi e deixar mais pesado, mas realmente é 1 milhão de esquema que a gente faz, né, para poder tentar fazer a live e fazer a live funcionar. Mas aí, é isso então? Não deixem de ver, porque é acachapante. Não deixem de assistir, porque é muito bonito, gente, vocês vão gostar bastante. Aqui não sei, quando também que eu tô no HD 1080p, vou baixar, tá? No YouTube aqui, eu vou botar no 480. Olha lá, no 480 vai, aqui no meu YouTube tava 1080p, Super HD, e realmente fica, né?
Desculpa ficar parando para ver essas questões técnicas aqui, mas eu fico super preocupada quando começa a rodar e não carrega aqui. Eu fico achando que tá travando para vocês. Se tiver ok para vocês aí, sinaliza. Inclusive áudios tá bom para vocês. Deixa eu ler aqui comentários, que eu adoro. Só está disponível em 4K em japonês, né? Pois é. Mas logo tá saindo. Cine Mundo Afora. Eu também gosto no original, mas vou esperar a legenda oficial. Acho que não demora, não. Não vai demorar, não. Aliás, o que mais tem, se é uma coisa que nesse país funciona, a gente tem que agradecer todo dia, né? É a galera que nos ajuda com legendas, né, meu? O pessoal é impressionante, faz revisão de legenda. O filme é do ano passado, então tem legenda que é não oficial, que é melhor do que a oficial que colocam na Netflix. Do jeito que o pessoal trabalha bem, né, meu? Tem que abraçar, né? Essa galera, que eles são maravilhosos, né? Quem que tu ia falar, desculpa? Não, que o filme é do ano passado, então ele tá... Em breve ele vai estar disponível em streaming. Eu tenho toda a certeza que logo mais ele tá disponível sim, gente. Agora, eu vou fazer o seguinte, como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, né? Pra quem não tem problema nenhum com spoiler, porque eu tô falando de uma história, meu, de quando é que é isso? Do Tolstói, é uma parada que, sei lá, do século... Alexei Tolstói do século XIX. Século XIX. Né? Na toa tá aqui de novo, gente, livro do Marcos, pra poder... O Marcos é foda. Contos de Horror do século XIX, coletânea escolhida pelo Alberto Manguel. O Alexei Tolstói, né, que é o autor dessa história que nós vamos comentar aqui, da família do Vurdalak, ele é o sobrinho do homem, né? Do homem. O quê? Sobrinho do Leão. Porque ele é primo. Primo em segundo grau ainda. Primo do Leão. Não Tolstói, é nem... Não é sobrinho, Sabe o que a gente estava conversando aqui, rapidinho, antes da gente começar a falar do filme? Que o Marcos, que é um cara que manja muito de literatura, o Marcos tem sebo, lá no nosso site tem até o perfil do sebo do Marcos, lá na Estante Virtual, né, Marcos? Visitem lá, ajudem o Marcos a sobreviver com os livros, como ele faz sempre. Que a gente fica assim, cara, o cara tem uma história... Esse Alexei, né? Que é o primo do outro lá. Do Tolstói. Da Dona Karenina. Do Leão Tolstói, né? Do Dona Karenina. E, bicho, é uma história fantástica. Ele é, tipo assim, ele é mais lembrado por isso que qualquer coisa. Isso. Não, o Alexei, ele escreveu muito. Ele tem muita coisa publicada. Ele tem... Mas ele é um escritor que, como é que eu vou dizer? Hoje ele é pouco lido. Ele fez mais sucesso e teve mais importância na sua época, hoje em dia, mas ele é lembrado certamente por essa história, até porque, através também da adaptação que foi feita pelo Mário Bava, é uma das 3 histórias do filme Black Sabbath, né? As 3 máscaras do terror. E é o Mário Bava, né, cara? E é o Mário Bava com... Boris Karloff, né? Pelo amor de Deus, né? Então, tipo assim, é meio que, né, a conjuminação dos lamentos total do filme perfeito. Ao nome de uma certa banda de rock que criou um gênero musical. Que tem a música... Isso, a banda que criou o heavy metal, Black Sabbath, tirou o nome, inclusive, desse filme. É absolutamente maravilhoso, sem palavras. Né? Não, mas assim, aí a gente tava conversando, né, falando assim, porque as pessoas reduzem o cara, né, o Alexei Tolstói, por ser um cara que só tem uma história... Ele não tem a mesma relevância, né, do que o Leão Tolstói tem. O Leão Tolstói, Dona Karenina e outras coisas importantes. Livro de estudo e tal, de faculdade. Mas, ao mesmo tempo, é uma história do caraco, de gelar o sangue, né? Então, não me espanta dessa história querer ser recontada. Aí eu tava dando uma... Faz 60 anos, né? Que foi lançado o filme do Mário Bava. Isso. Aí eu tava dando uma pesquisada, né? Porque, aqui eu vou começar até pegar aqui uns trechos, né? Porque eu tava dando uma olhada no diretor, que é o Adrien Beau, né? Que é o diretor. E não somente o diretor, ele é um cara que é um cara que é escultor, né? Porque esse filme ele tem uma característica, e aí eu não tô contando spoiler porque está no trailer, isso aí não está visível no trailer, que tem um personagem lá importante na história que é um puppet, é um boneco, né? E você fica assim, eu pensei na minha cabeça, a gente já viu várias histórias, já conversou sobre várias histórias que tem puppet, e elas têm características, às vezes a história é sobre um cara que enlouquece, como as histórias, né, do cara que tem um boneco lá, que ele é ventríloco e caramba,
que em The Twilight Zone tem aquele clássico do terror também, que é uma antologia, né? Que a gente conversou. Escutem nossos podcasts sobre The Twilight Zone. O Jan Svankmajer, o Fausto dele, né? Ele também o usa. Esse cara, esse diretor, ele tem um podcast sobre ele, ó, super antigo também. Mas é um cara que também tem essa coisa. Eu acho que o Jan Svankmajer, ele é mais um cara que ele é famoso devido ao stop motion, né? Com coisas fora do comum, né? Mas ele usa puppet no Fausto. Ele usa puppet no Fausto, né? É verdade. Mas aqui é muito interessante, então eu tava dando uma olhada aqui, até vi uma entrevista dele, né? Vou falar um pouco também sobre a sinopse, obviamente, mas é muito fascinante o que foi feito aqui, né? Com esse, o Vourdalac, né? Que é um filme francês, é um filme de 2023, é Le Vourdalac. No original do Alexei, do conto, é a família do Vourdalac. E ele fez coisas diferentes, ele pegou essa história, que é uma história maravilhosa, eu acho, de gelar o sangue. Pra mim, ó, contos de gelar o sangue. Aí eu pergunto pra vocês no chat aqui, pra vocês escreverem também, que é legal a gente fazer essa troca, né? Pra mim, ó, top mesmo, assim, é A Pata do Macaco, A Outra Volta do Parafuso, eu amo, eu já reli. E o terceiro lugar é A Família do Vourdalac. E tu? É difícil dizer, viu? Eu gosto da família... De cara, assim, né? Eu gosto muito desse conto da família do Vourdalac, mas eu tenho os contos do Lovecraft, que eles sempre me espantaram muito, né? Tem alguns contos de Stephen King também, que eu acho que eles são Nossa, é verdade, eu não falei do mestre, né? Do Stephen King, né? Que eu amo. Gente, vamos dar like aí na live, porque tem bastante gente assistindo aí, ó. Pra ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando. Eu tenho um medo tremendo. Eu tenho medo de me pelar daquele conto do Guy de Maupassant, Orla. Do Stephen King, ó lá, eu gosto daquele Fumantes S.A. Mas é porque eu fui fumante por muito tempo. E eu pirava nessa história que o cara, ele ia deixar de fumar, mas porque os caras tinham... Quando se associava a essa empresa, o método era terrível. Ele era uma espécie de tortura onde era usado o amor, né? Não vou contar porque se você nunca leu esse conto, você deve ler, porque ele é muito bom. Stephen King, eu gosto de vários contos, mas assim, sabe aqueles contos clássicos e tal? Tô falando de contos clássicos, mesmo como tu mencionou o Lovecraft. Eu adoro da família do Vourdalac. Aí a gente até fez um estudo, a gente tem um perfil no Spotify chamado Ensaio, que é onde eu fico fazendo com o Marcos, né? Testes, né? Como é que dá para fazer essa peça aqui e tal, né? Essa dramatização. Então tem várias coisas lá, é uma parada meio aleatória mesmo. Mas eu deixei lá esse perfil e ele existe. Aí tem eu fazendo a leitura contigo da família do Vourdalac, o começo, né? Porque não é a leitura inteira, acho, né? Nessa adaptação que é do ano passado, um filme francês, como a gente falou, e o personagem principal, ele não, em vez de russo, ele é um francês, né? Uma das primeiras mudanças, assim. Não, mas na história original é um cara da corte. Não, mas não é um francês. Pode ter, mas... É um aristocrata russo. Eu acho que... Aqui, aristocrata inglês. Ele é passado por... Ele é um aristocrata francês nessa versão. No conto... Estamos com o conto aqui. No conto ele é... Peraí, não, vamos tirar tema agora. O conto tá aqui, peraí. Deixa eu ver. Porque a gente ficou aqui, porque faz uma cara que a gente leu, né? Isso daqui, às vezes, eu tava dando uma fuçada hoje. Eu peguei a data de hoje, falei, cara, eu tenho que dar uma lida aqui pra ver qual é que é esse conto aqui, ó. Tá aqui, ó. A família do Vourdalac, tem a abertura do Alberto Manguel, que é muito boa e muito engraçada, cara. Ele fala assim, ó, prefiro os contos de horror modernos, como os de Cortázar, ó, do Júlio Cortázar. Como aquele do homem que sentiu uma dor no pulso esquerdo. Tirou o relógio e viu uma ferida redonda, marcada por 5 dentes afiadinhos. Seria o tempo vampirando sua vida? Sei lá. Ele colocou assim. Que bonitinho, né? Mas aqui, aí fala aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho, só pra tirar tema, pode? O ano de 1815 reuniu em Viena o que havia de mais distinto em matéria de erudições europeias. Espíritos de sociedades brilhantes e grandes talentos diplomáticos. Entretanto, o congresso fechara. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quando chegar nele, né? Tem que falar o nome dele. Tá, peraí.
Peraí, gente finíssima, aguenta aí. Vai falando aí, que diz que live não pode ter silêncio. Ele não fala nada, ele fica olhando pra mim. Adoro o arco da senhora. Tô tentando achar o ponto onde fala aqui, ó. Uma noite, uma vez que cada um contara alguma coisa, que nossos espíritos se encontravam naquele estado de tensão, que a obscuridade e o silêncio de ordinário só fazem aumentar, o Marquês de Urfé, velho emigrado de quem todos nós gostávamos por causa de sua alegria tão juvenil e pela maneira picante como falava de suas velhas aventuras, aproveitou um momento de silêncio e tomou a palavra. Essas suas histórias, nos disse ele, são deveras espantosas, mas falta-lhes um ponto essencial que é a autenticidade. Que eu saiba, nenhum dos senhores testemunhou com os próprios olhos essas narrativas maravilhosas, nem pôde jurar por elas, como cavalheiros que são. Fomos obrigados a concordar, e o velho continuou, acariciando Jabô. Quanto a mim, senhores, só conheço uma aventura desse gênero, ao mesmo tempo tão hedionda e verdadeira que bastaria para fulminar de terror a imaginação dos mais incrédulos. Fui, infelizmente, tanto o protagonista como a testemunha da história, e apesar de não gostar de me lembrar dela, contarei o caso com prazer, se as senhoras presentes assim permitirem. Aqui eu tô esperando a ver da onde que é ele aqui. Tu consegue... Ó, sem preâmbulos. Aguenta aí. Gente, tá difícil aqui. Tem que ver o ponto. Eu deveria ter... Não, mas de qualquer maneira, ele tanto na adaptação do Mário Bava, quanto eu creio no conto original, o cara não é francês. Ele é francês nessa versão que é uma versão francesa. É isso, Marcos. Bom, sei lá, me parece que ele é da corte francesa, sim. E ele não tem esse nome, né? Jacques Antoine. Dufé. Ele é Barão Dufé também aqui no conto. No conto ele é Barão Dufé. Ó, aqui, quer ver, ó? Eu acabei de mencionar, ó. O Senhor de Dufé, viu? Pode ver. Bom, gente, estamos aqui, perdemos um momento precioso ou ganhamos. Depende da perspectiva. Que eu falei, caramba, né? Porque estamos com o livro aqui na frente, vamos ter que tentar descobrir o que é, né? Exatamente, né? Mas aqui nessa história eu quero falar para vocês um pouco da sinopse para que a gente possa dar aqui as nossas impressões, né? Então eu vou deixar passando uns slides para vocês aqui, ó, uns slides, enquanto eu vou fazer aqui uma pequena leitura, né? Que eu gostei bastante aqui, só que eu tinha um trecho separado aqui. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Contando um pouquinho do que se passa. Começamos, tal como acontece com a novela do Léo Tolstói, da qual esse filme se baseia, em algum lugar da Europa Oriental, no século XIX. Aqui é 18, ele está colocando 18. É porque, na verdade, acho que ele está contando a história no século XIX, já está velho, né, quando está contando. É chamada de Sérvia no livro e pode muito bem ser a Sérvia no filme. Ou Balcãs, né? O pessoal fala que pode ser Balcãs. Embora não seja abordado especificamente, o que é fundamental é a estranheza do cenário. Nas profundezas de uma noite de tempestade, aí tá revelando, né? Um homem bate à porta, implorando por ajuda. O seu cavalo e suas provisões foram todos roubados por saqueadores turcos, né? Toda hora nesse filme. Foram os turcos, né? Que eu acho que tá tendo alguma contenda ali, né? Com os turcos, né? O homem lá dentro, não de maneira cruel, mas muito inútil, recusa-se a abrir a porta, mas aconselha o estranho sobre onde ir para obter ajuda. Ele diz a ele para seguir em frente, encontrar a casa de um homem chamado Gorcha, ou Gorka, acho que ele é Gorka, né? Que o CH tem som de Q, né? A obter a ajuda dele. O visitante não tem escolha, então continua a pé, contornando a floresta que lhe disseram para evitar, mas que o homem pode fazer em tal situação? Ao longo do caminho, ele parece ver algumas coisas estranhas, né? Aí, então, aqui é uma história só para poder... É uma história de vampiros, né? E ele vai encontrar essa família, que é a família desse senhor, o Gorka. O Gorka, ele tem esse negócio dele ser um cara afável, né? Tanto que ele foi indicado, ó, peça lá um cavalo pro senhor Gorka, né? Que a família com certeza vai lhe acolher, né? E tal, e aí ele chega, e quando ele chega lá, ele já pega lá uma situação estranha no meio do caminho, né? Sem contar muita coisa assim. Ele vê uma moça
maravilhosa, diáfana, cantando no meio da floresta, com umas vestimentas que são muito interessantes. Eu presumo que sejam até características da época e da região. Uma coisa cultural. Ela anda com muitas coisas que fazem barulho, né, e tal, aqueles penduricalhos, né, uma maquiagem muito carregada. Eu tava até dando uma olhada nessa atriz, né, que faz a Ariane Labed. Pô, e ela é maravilhosa. Ela, inclusive, ela tá fazendo os protestos e tal. E é muito fascinante. Assim, aí ele primeiro vê essa moça maravilhosa, incrível, e segue adiante. Mais pra frente ele vê uma figura de costas, e isso é muito impressionante, porque é a coisa meio queer no filme, né? Que ele vê assim, ele acha que é uma moça, né? Que tá com um cachorrinho e tal, e ele começa ele se aproxima, todo afável, ele anda com aquela cara toda pintada, né? Da corte francesa, né? Aquela cara maquiada de branco, né? Com aquela pinta, a peruca, e aí ele chega, olá, bela dama, né? Algo assim, ele é todo cheio de galante, cheio de dedos para falar com as pessoas. Olá, bela dama e tal. Só que quando a pessoa tira o pano do rosto, é um rapaz, né? E aí ele fala, me desculpe, meu senhor, não sei o que. Ele é todo subserviente, ele tem essa coisa subserviente nele. E aí o menino vai levar o jovem até a casa, que ele explica, né? Recomendaram ele procurar o seu pai e tal. E para quem conhece a história, né? Assim, é uma história que, não revelando muitas coisas, você vê que é uma história onde ele vai chegar num momento chave daquela família. Momento chave. Porque o pai está ausente, o Gorka, esse senhor Gorka, só estão em casa. Ó, os gatos vão começar a brigar. Tira ela daí, tira. Pronto, já foi embora. Aí tal. Não está em casa, está para chegar o filho mais velho, que é casado. Tem a filha, que ele descobre que é a moça linda que ele viu na floresta, que é a Svenka, né? E gatinha, Svenka. Não. Gatinha agora começou a brigar com outro gatinho aqui, né? Aí ela tem a esposa, né, e tal. E basicamente tem esse carinha. Ele fala, eu vim aqui por recomendação do moço de uma outra vila. Seu pai falou que... fiquei sabendo que seu pai pode me ajudar. Eu fiquei sem ter onde dormir. Fui roubado, né? Não tenho mais nada. Se por acaso me fornecerem um cavalo, eu consigo tranquilamente chegar até lá, né? O meu destino, né? Que eu sou um adido cultural, algo assim, né? E você pode ter a certeza que você vai receber em dobro o dinheiro, né? Você não vai perder o seu cavalo, né? E a situação é toda muito estranha, né? E aqui esse diretor, aqui qual é o nome dele? É o Adrien Bo, né? Ele tem uma coisa dele gostar de fazer umas leves alterações, né? Porque se você tem a história é clássica. Esse personagem aqui, que é o personagem que é o herói da trama, né? Ele é um cara corajoso, ele é um cara tradicional. Aqui ele coloca esse homem galante da corte como um cara ridículo. É um dandy ridículo. Ele é um dandy ridículo que quando ele começa a se apaixonar pela filha, né? E na história é tudo muito interessante, porque ele se apaixona por ela, só que ela é uma figura muito frágil no conto. Aqui, isso é uma das alterações, isso é bem interessante, não estraguem nada. Ela é uma figura impressionante, forte, e ele teme, às vezes eu penso que ele teme mais a ela do que o próprio né, a própria figura monstruosa que vai aparecer, né? Então ele chega nesse momento com a família, o personagem, eu deveria deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidinho aqui. Boa noite pro Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Noite. É que eu tô lendo aqui outras coisas, não tô te Boa noite pra Chloe também. Oi, Chloe, tudo bem? Eu queria acessar o nome dos atores aqui, aguenta aí, gente. Aqui, ó, o Marquês Jacques Antoine. Saturnine Durfé. É um nome enorme. É interpretado pelo Casey Motley Klein, né? A atriz que faz Zdenka é a Ariane Labed, tá? Ariane Labed. Não sei qual que é a procedência dela. Né? Aqui, nossa, o elenco principal, vamos lá. O Vassili Schneider é o Piotr, né? Que é o filho mais jovem, né? Isso.
Deixa eu ver aqui. O Gorka. Engraçado, o cara sequer está com... Porque Quem faz a narração é a voz do personagem do Gorka, é o próprio diretor. Olha, gente, isso que a gente tinha uma coisa que tem que destacar aqui nessa trama, nessa história. É impressionante a voz desse monstro, dessa figura, desse vampiresca, porque pra mim é vampiresca, né? Uma história de vampiros, né? Vurdalak são vampiros, né? Mas é uma mistura, né? Como é uma coisa cultural, uma parada meio fantasmagórica também, como na história do Bram Stoker também tem isso, né? Aquele negócio da moça entrar por baixo da porta, né? Isso. Né? E até então tem bastante semelhanças aí na trama básica com tanto no conto quanto a adaptação que já foi feita, né? O Durpé chega lá, ele é acolhido por essa família, e quando chega o filho mais velho, que ele vai voltar... Ele pergunta do pai. Pergunta do pai e fala, não... E vem aquela carta sinistra, lembra? Isso é muito importante, é muito legal. O pai deixou uma carta, eles estão em guerra com alguma... Isso, ele saiu para enfrentar os turcos. Isso. Só que ele fala que se eu não voltar até às 6 da tarde do 8º dia... Ele fala, não, ele coloca duas coisas. Ele fala assim, se eu voltar até às 6 do 7º dia... Do sétimo dia, você pode me receber. Isso. Mas se eu chegar depois das 6... Não abra de maneira nenhuma. Por quê? Porque na região tá tendo, e já houve, né? No ator ele passa por um monte de cruzes e tal no meio do caminho, né? Tem a guerra, mas também tem os Vurdalak. Na região tem esse problema dos Vurdalak. Tem hora que ele vê que teve uma carroça que foi atacada, tá destruída, foi queimada, né? Foi atacada e foi queimada, né? Então tem os indícios ali de que na região, para além da guerra, né? Estão acontecendo coisas ali, Isso. Né? E é interessante porque, como eu falei, esse negócio do velho Gorka, né? E tal, né? A família tem esse casal, que é o irmão mais velho, eles têm uma criancinha, né? E esses vampiros, eles têm uma característica muito interessante, que ele pega pelo amor. Isso é muito legal, né? Porque isso é muito cruel, né? Eu até falei do Fumantes S.A., né? Aquele conto do King, né? Tem uma característica que, se o vampiro ama muito a pessoa, vai ser essa pessoa que ele vai pegar. É a característica dos Vurdalakios, né? Dos Vurdalak. E agora tô vendo os comentários de vocês. Olá, Thiago. Nosso podcast ficou tão lindo, né, Thiago? Escutem lá o nosso Masmorra Classic, ficou maravilhoso. Nosso podcast. Turcos, os outro-humanos. Os outro-humanos. Olá, Vinícius, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Bom, mas eu sei que, claro que o tal do pai do Gorka vai aparecer. Exato. Não, e tem uma coisa, para quem chegou aqui depois das 6 da tarde do 7º dia. E eles vão abrir, né? Assim, o Gorka, o velho Gorka, é um bonecão. É um bonecão. Então você tem ali o diretor, ele fez essa cabeça ali, ele é um titereiro daquele boneco, né? As mãos são aquelas mãos cadavéricas, e ele tem uma coisa, os textos são muito bonitos. Sim. Porque ele é ousado, é diferente do conto original, ele tem essa coisa dele ser debochado, ele é ousado, ele tira sarro do cara que é um dandy, né? E tem uma cena final, gente, eu não vou falar, né, óbvio, pra você assistir, mas depois eu quero que vocês tirem suas conclusões do que aconteceu ali, porque é uma cena de sexo, mas é uma coisa, no mínimo, bizarro, mas assim, a história vai evoluindo muito, porque é uma história onde o amor... É justamente o que vai fazer a perdição. A mãe ama a criança de todo o coração. O pai ama a família, entendeu? O jovem dandy, o senhor do fé, ele ama a Svenka, né? Então você tem ali uma história que tem uma frustração. Ela é vista, a Svenka, eu posso estar falando o nome dela errado. Zdenka. É Zdenka, tá. A Zdenka, ela tem ali uma subtrama que é uma coisa que também não tem no conto. Ela é uma mulher que é encarada mal pela sociedade. Ela se apaixonou por um outro forasteiro que passou, né, por ali. Se apaixonou e fez sexo com o forasteiro e mataram o cara. Sim. Né? Então, não mostraram para ela onde o corpo estava enterrado, mas ela descobriu, ou acha que descobriu, e ela fica indo lá na floresta todos os dias para poder rezar e também para poder colocar pedras em cima do túmulo, né?
Se o pessoal que estiver imaginando como é que é essa coisa do velho Gorka, que ele vai voltar como Vurdalak, como vampiro. Quem assistiu o filme Hellboy, lembra a hora que o Hellboy pega e ressuscita, tira um cara da sepultura e põe o corpo do cara nas costas pro cara guiar o caminho? É bem parecido, que é um títere também que é usado. Então, acho que se você lembrar mais ou menos dessas cenas... Ficou bem feito, né? E ele fez propositalmente, esse diretor, uma teatralidade dentro da história. E assim, eu gosto, e você também, e é interessante, a gente já teve esse debate, quando a gente foi falar de The Wicker Man, por exemplo, o Harold, né, que descansa em paz, ele falava assim, o que eu gosto em The Wicker Man é que é uma história que o terror é de dia. O terror é na luz do dia, não tem essa. Né? O terror, ele sempre vai se apropriar do escuro, da escuridão, para poder causar o susto. E aí tem todo esse debate também do que é toda hora ter jump scare, que é uma coisa que se convencionou entender isso como uma história de terror, né? Terror que seja, mas se há qualidade em tanto jump scare, aí jump scare não se sabe, né? Mas a questão aqui é que o terror é de dia. Quando o velho Gorka aparece, ele aparece de dia. Ele não tem problema em aparecer à noite, entendeu? Quando ele aparece outras vezes, o dia, né, é a luz do dia, né? E tal, claro que à noite as coisas vão piorar muito, porque as pessoas vão começar a ter sonhos febris, né? Acordar adoecidas, né? Sonhar que tem alguma coisa acontecendo, né? Vão ter várias vítimas ali que vão se... A primeira vítima é a criança, né? Isso. Porque é que ele ama, né? Ele fala na mesa, eu amo muito esse menino. E esse filme... ele tem um lado muito trágico e de horror, ao mesmo tempo ele tem uma camada também, como a gente já comentou, de ridículo, mas é diferente, por exemplo, do Evil Dead, que você tem o ridículo tá no Dandy. Você tem o horror sanguinário. Tá naquele cara lá que ele fica todo... Pô, o cara acorda todo dia, galera, assim, pra empoar a cara e botar uma pintinha. Tá no Dandy, tá de certa maneira no uso do puppet também, mas é diferente esse é um horror europeu, né? Diferente de um Evil Dead em que você tem o horror sanguinolento e o humor escrachado, quase pastelão em alguns momentos. Nesse aqui você tem o forte peso de tragédia junto com o horror sobrenatural e com a camada de ridículo que perpassa tudo também. O filme interessante. Tem uma coisa dramática e é pesada também, o clima é pesado, é denso, né? Ele é lindo. Sim. Acho que é importante a gente evidenciar a qualidade da fotografia, né? Porque o diretor fala que é um baixo orçamento, ele só tinha 7 atores, né? Não tinha muitos recursos, e ele pensou que é um cara aqui, isso é legal, vamos registrar o nome dele várias vezes aqui, o Adrien Bo, né? B-A-U, né? Bo, né? Que se fala. Ele é um cara que ele faz esculturas, isso me lembrou muito nosso brasileiro aqui, o Rodrigo Aragão, né, e tal, né, que é um cara que já faz esculturas, um cara que já trabalha dentro da arte. Então ele quis fazer um personagem importante, que tem muita fala, né, ele faz a dublagem, né, da voz, sendo esse boneco, só que ao contrário do que a gente possa imaginar, do que você possa imaginar, dá medo. Isso, você não... Dá medo, não é uma coisa caricata. A gente acaba não sentindo o baixo orçamento. Tudo é resolvido levando em consideração as limitações de orçamento e técnicas, mas é uma fotografia muito bem feita. Ele aproveita muito, claro, os cenários naturais exuberantes que ele tem. E na hora de construir o monstro, claro, não tem dinheiro para efeitos visuais, ou dinheiro para uma maquiagem muito mais complexa. Ele resolveu de uma maneira muito interessante, criativa e eficiente com o boneco, com o puppet. E acaba dando, ao mesmo tempo, um tom de estranheza para o filme, de algo, de uma ousadia narrativa também. Evoca um pouco essa coisa do filme ter uma linguagem um tanto quanto teatral também. E no filme é um resultado muito bacana. Ele escolheu a atriz justamente que faz a Zdenka, né? Porque ela é uma dançarina profissional também, a Ariane Labert, né? É uma dançarina profissional. Eu acho que tá todo mundo muito bem, mesmo todos, assim, a personagem que faz a Anya, né, que é a Claire de Burke, né, tem o Vlad é a criança, né, o Gabriel Pavi, né, e deixa eu ver aqui, quem é o Lermit é o... Tem um pessoal, esse MDB daqui do filme, ele tá um pouco zoado, eu acho que
o pessoal que é muito lá dos Balcãs e não colocou o negócio direito lá. Mas assim, pra constar, é muito legal. Tem umas partes engraçadas assim, a parte que ele vai comer o jantar que a Anya faz é nojento. A Anya só faz comida nojenta. Primeiro ela faz uns caldos assim com as carnes tenebrosas, que ela tá muito frustrada ali, nervosa, raivosa, né? Ela fica falando que a cunhada, né? A Zdenka, né? Ela fala assim, ela ficou prejudicada socialmente e é um prazer a gente ficar com ela aqui, né? Ela nunca vai casar e a gente vai ter que ficar com ela aqui. Ela faz e arrancando a carne lá, né? E tal. Então, você vê que ela tá muito frustrada, depois ela serve aquela papa nojenta na mesa e ele todo dandy, né? Ele olha assim e fala, meu Deus, que nojo. Então. Mas é interessante quando a gente faz essa comparação do terror da Europa com o horror do cinema americano, né? Legal você lembrar isso. O cinema americano, ele trabalha atualmente, assim, pelo menos os filmes que a gente tá vendo, é um terror que se passa mais nos dias de hoje, um terror urbano. Se a gente pegar, por exemplo, Jordan Peele, acho que pra mim é um exemplo é um terror preocupado com temas sociais, né? Eu acho que esse filme ele colocou componentes que se preocupam com temas sociais. Não, sim, mas você vê que e outra coisa, o terror na Europa, ele não tem, mesmo um filme como os filmes como o do Jordan Peele, que eles estão longe de ter um orçamento de um blockbuster de ação de super-herói, mas ainda assim... A produtora dele, a Monkey Paw, né? Os orçamentos que o próprio Jordan Peele tem, o terror na Europa, o pessoal não sonha em ter um orçamento daquele, nem os orçamentos que o Jordan Peele tem. Então eles vão por um outro caminho. O horror na Europa, ele também se permite a fazer contos com características mais das regiões mais folclóricas, pegar adaptações de contos de escritores do século XIX, contos mais clássicos. É um caminho diferente e também tem uma certa ousadia narrativa e ter menos preocupação com o retorno, talvez, de bilheteria do público. Um filme de horror que é de um estúdio americano, por mais que ele dê uma certa liberdade, ele acaba tendo que cumprir exigências de retorno financeiro e de audiência. Enquanto que você percebe que o horror na Europa, o pessoal parece que ele está um tanto quanto mais livre para realmente fazer coisas até com a característica muito autoral, como é esse filme, né? E é muito bacana, mesmo. Eu acho fascinante, assim. Agora, assim, pra falar pra vocês, como eu comentei, né? Eu não consegui encontrar ele facilmente assim, não, entendeu? Tem alguns perfis, tem até uns amigos de Facebook que deram um link e tal, mas aí eu encontrei, né? Encontrei na net aí, eu coloquei lá no OkRu, né? Que eu tava dando uma olhada, gente, não sei pra vocês, né? Vou ler os comentários de vocês já. Eu reparei, principalmente no trabalho, né? Porque às vezes eu tô lá no trabalho, eu fiz o piloto de um filme, eu vejo que tá tudo bem, só que o OkRu não derrubou, né, e tal. Aí eu não conseguia acessar nem ferrando o OkRu. Dava assim, site inexistente. Eu falei, como assim, cara? No celular, né? Usando dados do celular. Eu falei, como assim, né? Não tô conseguindo acessar o OkRu, né? Eu falei, que porra, derrubaram o OkRu, né? O bagulho da Rússia. Como é que iam derrubar, né? Descobri, gente, que aqui os nossos... quem fornece internet pra gente. A NET, a Claro, que é a NET. A Claro não, em casa eu consigo acessar tranquilamente. No desktop. Mas na Vivo, você não consegue acessar. Se a pessoa contrata a NET, assim, para desktop, assim, a Vivo dá uma embaçada para acessar esses sites, assim, tipo OkRu, né? Então, eu até recomendo, gente, vocês que... quem usa pelo navegador, às vezes está em casa e tem Vivo, né? E não está conseguindo acessar, usa, sei lá, Opera, que tem VPN, né? E tal, né? Que vale a pena, porque realmente é meio chato, né? Você tem o OkRu não é só o nosso conteúdo, tem uma cacetada de canal mesmo. Tem canal só de western, só de clássico, só de Jane Austen. Eu mesmo eu tenho um canal lá só de histórias estilo Jane Austen, Emily Brontë, eu tenho, né? Eu gosto de fazer essas paradas, eu amo, me amarro nessas histórias. Então você fica pensando, né? Assim, acesse mesmo, aproveite que tá na descrição, né? Assista que você vai gostar pra caramba, é uma história interessante. O conto também, gente, eu posso até colocar na descrição do podcast, porque acredite se quiser, isso é bizarro, tu não acha o conto facilmente.
Infelizmente. A Pata do Macaco, quando eu fui fazer a leitura, eu lembro que eu até acessei num blog, eu falei, tem um blog aqui, né, e tal, né, pra gente poder fazer a leitura e você fazer a dinâmica da leitura. Mas esse daqui, tu tem que baixar um livro, tu tem que arrumar um conto no sebo, né, e tal, né, eu achei meio embaçado, né, mas eu encontrei um site que você consegue baixar um PDF, porque, cara, você só quer acessar o conto, né, e tal, não precisa... Mas essa edição, gente, ela é fantástica, essa edição é maravilhosa, e olha só, conte pra mim aí se vocês têm essas edições de contos de terror. Eu tenho pelo menos umas 3, né, Marcos? São todas tuas, né? Ou seja, não é nada minha, né? Tem uma de Portugal, né? Que é tua, maravilhosa. Qual que é de Portugal? A gente até pode comentar depois que eu tenho que é coletânea do Conto Abominável. Pô, que legal, né, gente? É sensacional. Não, que legal. Se tem uma coisa que eu gosto de conto de terror, gente, é muito bom, muito bom. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. O Vinícius deu boa noite. Falou que hoje de manhã estava assistindo Nosferatu de 1922, que eu adoro, no canal do Cine Antiqua. Esse canal é maravilhoso, né? É muito bom. Só que é do YouTube, o Cine Antiqua. E assim, no YouTube, eu vou falar pra vocês, é meio difícil manter canal de filme, porque eles derrubam. Esse negócio de... Saiu o trailer de Nosferatu? Não, ele... Pode ser, não sei. Ele falou que tá assistindo de 22. Não, ele já falou do trailer do Nosferatu? Ó. Cadê? Onde tá? Não, porque eu não assisti. Não assisti. Caramba, Vinícius, vamos procurar o trailer que eu quero ver. Vamos procurar. Deixa eu só tocar pra vocês falando em trailer aqui, porque eu deixei, gente, o trailer separado aqui. 2 coisas que eu queria comentar rapidinho antes da gente ir terminando, porque a gente chegou a 1 hora já. Eu quero tocar o trailer pra vocês do filme, pra poder ficar registrado aqui, também ficar o áudio. E tem uma animação, Marcos. Tem um curta de animação da família do Vurdulac, que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu cacei o danado para caramba, que também separei aqui direitinho. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu vou botar e vai tocar para vocês. Aguenta aí, 2 segundos. Ouvrez-moi, pour l'amour du ciel. Empruntez le sentier vers l'ouest. Vous rencontrerez la demeure du vieux Gorchin. Mes enfants, je pars. Attendez-moi 6 jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après ces 6 jours révolus. Les choses du tombeau se doivent d'y rester. Je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer, car alors je ne serai plus qu'un maudit Vurdalak. Qu'est-ce qu'un Vurdalak ? Si un père n'est pas tout pour ses enfants, il n'est rien. Show demais, né, meu? Pô, show demais. Deixa eu ver se eu consigo colocar o outro aqui. Pera aí. Só que eu queria colocar... Pera aí. Eu queria colocar com som. 2 segundos aí, porque eu tirei o som dessa mídia aqui. Deixa eu colocar para vocês com som. Essa animação, Marcos, aí, ó. Gorcha, our father, he went to the mountains 10 days ago to hunt wolves. Go, quickly. I'm sorry, Gorcha. Ich denke, do not leave your father out in this cold, in this darkness, in this peace. Quiet, it's time. A wolf-like beast which drinks the blood of its own family. It's been turned to a Vurdalak. Olha o nome dela aí, né? É VRDLK, Family of Vurdalak. Cara, genial, né? Fala sério, né? Vocês ficaram animados, assim? Eu fiquei muito animada, meu, pra poder assistir essa animação.
né? Eu adoro animação de contos clássicos também. Eu lembro que eu gostava muito daquela história também do Médico de Aldeia, né? Tá aí uma história que sempre me deixa interessada, assim. Eu adoro ver versões de contos clássicos, saca? Eu acho muito legal. Ó, o Thiago falou aqui, ó. Falando em livros, dizem que tem um tal de Ibsen, é isso? Eu tô sem óculos, né? Ibsen? É Liebgen? Liebgen. Dizem que russo para ler livros de ficção e acadêmicos. Dizem, entendi, Thiago. Eu não tô sabendo, não. Vou procurar pra saber se... Porque tinha um legal, assim, chamado Ler Livros, né, galera? E ajudou muita gente, né? O Vinícius falou assim, ó, saiu ontem o trailer, tem muita referência ao de 1922 e ao de 79 do Herzog. Nossa, eu adoro do Herzog. Com a Isabelle Adjani, né? O Klaus Kinski. Porra, que filmaço esse daí, né? A gente tá esperando... A expectativa em cima desse Nosferatu do Eggers é muito grande, né? Também, com certeza. Né? Esse cara é um cara cabuloso. Fizeram até um meme assim com ele. Assim, botaram os filmes dele todo e botaram o cavalo todo certinho. Sabe aquele meme? Do cavalo em partes, assim, que quando fica ruim, o pessoal faz um cavalo meio torto, né? Aí o dele não, tava um cavalo todo bem feitinho e tal, né, pô? Eu acho do caramba, assim, eu acho que o cara, ele tem uma sensibilidade, né? E, poxa, eu espero que vocês se animem a assistir aí o Le Vurdalak. Aproveitem, né, gente, enquanto, sei lá, às vezes acontece, né? Eu vou coloco alguma coisa no OkRu, uma hora o diretor fala assim, recebe tu viu que colocaram o seu filme de graça pra assistir, o caramba, né? Nada como, eu gosto de um diretor chamado, um nome complicadíssimo, né? Apichatpong Weerasethakul, né? Ele fala assim, pirateia meus filmes, porra, porque senão ninguém vai assistir. Ele fala, pirateia mesmo, senão ninguém assiste. Então, nem todos são assim, né? E a gente entende que o realizador, né? Os caras também querem poder, né? Que o pessoal pagar suas contas, né? E tal, né? Mas anotem aí direitinho a equipe de produção, o Adrien Bo, né? Que é o diretor de Vurdalak, que esse cara, eu acho que ele ainda vai entregar muito, hein, meu? Porque eu fiquei impressionada com a qualidade desse filme, do Vurdalak. Eu acho que ele não tem nada a perder para grandes filmes de terror assim, e que seria muito fácil, né? E você chegar a pegar uma história clássica e fazer uma coisa clássica sem muitas coisas, né? E tal. Não, o cara já inseriu logo um puppet na porra, um bonecão no filme, entendeu? Mudou a característica de alguns personagens do conto original e entregou uma história com um final diferente do conto. Já começa por diferente do conto, então você vai gostar, né? E é isso, né, gente? E aí, entregamos? Aí o BPM de quarta-feira? Entregamos? Vocês querem falar alguma coisa aqui, gente fina? Quer que a gente comente mais alguma coisa? Que a gente assista alguma coisa, né? Que eu tava falando pro Marcos aí, que às vezes a gente fica assim, né, Marcos, né? Quando chega perto da quarta-feira, putz, o que a gente vai conversar, né? Aí surgiu esse filme, né? Passou pela minha timeline no Twitter. Eu falei, caraca, tu já viu esse filme aí, meu? Aí ele falou assim, vamos assistir, né? Vamos assistir. Então aí a gente arrumou o papo, já arrumou conversa, aí veio o filme do Miyazaki, né? E tal. Então vale a pena, né? Você quer saber o nome do sebo do Marcos? Bom, se tu estiver em Santos, né, Marcos? O teu sebo é ali na frente do Guarani, né? Na Praça da República, em frente ao Teatro Guarani, chama sebo Dom Pedro II. Dom Pedro II. Agora, na estante virtual... Tá lá no blog. Marcos Pereira 19. Marcos Pereira 19. Mas tu entrar no site, Cine Mundo Afora, tu coloca lá no site mesmo free, né? Que é o masmorracine.wordpress.com. Lá tem um bannerzinho que eu fiz lá pra ele. Sebo Marcos Roberto. Tá, eu coloquei lá. Porque vocês conseguem ver o acervo do Marcos. E o Marcos, né? Tá sempre renovando o acervo. Ele é um cara super concentrado. E aí acessa lá, pô, e tal. E depois, Cine Mundo Afora, que, né, a gente ficou de falar sobre isso, né? Por favor, vamos combinar aí de gravar juntos, né? Sim. Ou a gente grava aí com vocês no seu canal, ou você vem pra cá qualquer hora, tá? Fica o convite aqui, porque obrigada pela sua ajuda, né? Todos vocês, né, gente? Obrigada pelo incentivo, né? Então, o Marcos, ele é um cara que é super reputado, né? Tem uma reputação boa em Santa Vitória, porque é um cara que faz o trabalho direitinho dele. Vinícius Barbosa, que fala que chegou no finalzinho, mas vou assistir offline, obrigado. Vinícius, assiste e depois você assiste o filme e me conta o que você achou.
que eu tô muito curiosa, tá? Deixa eu então ir para aquela sessão de dar uns beijos, uns abraços aí para todo mundo, começando aqui para quem chegou primeiro, nosso amigo, né? Eu acho que é amiga, na verdade, de Cine Mundo Afora. Obrigada pelos seus comentários, obrigada pela sua força que você tá dando pra gente. O Marcos Leno, que apareceu aqui, obrigada, boa noite. Diego Falabella, que passou também para dar um salve, né, pra gente aqui, né? Milton Castilho, um grande abraço. Samir. O Samir querido, que a gente fala todo domingo, agora vai ser segunda, a gente mudou a data, é bom, né, que a gente avisa, né? Mudamos a data da nossa live sobre House of the Dragon, por quê? Vamos dar esse feedback? A gente tava tendo muito problema, né, Marcos? Pra assistir o episódio. Muito né? muito problema. Porque assim, a gente assistia na base do jeitinho do brasileiro, né? E tal. E ficava travando. A gente assistia, mas eu ficava nervoso, ficava caindo. Eu né? acho também que é bom esse tempo da gente reunir informações sobre o episódio, refletir sobre o que a gente assistiu. Acaba também saindo uma análise um pouco melhor. Eu acho que acaba. Não, mas assim, não que a gente estivesse analisando mal. É que, veja bem, é que nem uma menina veio falar assim, vocês têm que escrever como é que é? Uma pauta. Assim, o episódio acabou de rolar, tu não tem uma pauta. Tu pode sim ter, eu faço assim, pelo menos. Eu pego os tópicos que aparecem, vou assinalando, deixo registrado, né, e tal, mas não tem como você fazer uma pauta. E outra, não dá pra você comparar a gente, que é um blog pequeno, né, um site que faz as coisas na base do afeto mesmo, né, na cara e a coragem, crítico de cinema que recebeu, todos os episódios já tá assistindo, já tem a crítica pronta e tal, é bem diferente, né, então não dá pra pegar... A comparar a gente com a galera que trabalha pro UOL, pro Omelete. Não tem como, gente, né? A gente dá nossos pulos, dá nossas cabeçadas com o cinema alternativo, porque é a nossa área, né? Agora, quando a gente vai falar do hypão mesmo, das paradas, a gente tá trabalhando com o que a gente tem, né, Marcos? Né? No milagre não dá. Mas o que aconteceu? Aí, agora, eu consegui fazer uma assinatura, não sei por quanto tempo, né? Dessa HBO Max, então a gente vai conseguir assistir no domingo, mas vamos gravar na segunda, né? Tá sabendo que também vai estrear na Prime a nova série animada do Batman, que é dos mesmos realizadores, Bruce Timm, do Batman Series, que é o Batman Cruzado de Capa, também com aquele visual retrô. Com aquele eu vou te falar que eu nunca tinha assistido esse antigo. O trailer é eu fiquei encantada, a música é linda, é tudo lindo, né? Então eles vão. E eu nem sou toda essa fã de super-herói. Mas agora eles vão pegar o personagem com o visual e a temática de quando ele surgiu. Meu Deus, que legal. Nos anos 30 e tudo eu mais. Eu gosto dessa temática retrô, acho bonita. Parece que vai ser bacana, viu? É muito bonita. Gostei, tô ansiosa. Saiu o trailer eu tô hoje. assistindo a série antiga. Porque agora saíram todos os episódios, né, Marcos? Sim, né? sim. Até o Marcos também tá reassistindo, né? E tal. Mas olha só, gente. Então, só pra dar esse feedback pra vocês, né? A gente já está aqui. Que então a live vai ser segunda-feira às 9 da noite. Porque aí a gente vai ter um tema ali. Eu vou escrever um textozinho pra poder abordar tópicos e tal. Nosso amigo Samir nos ajuda, né? Mas repetindo, né? O gato tá aqui querendo pular. Repetindo, você fazer uma live pós-episódio, olha o que ele vai fazer, Marcos. Olha o que ele vai fazer aqui, Marcos. Ele vai derrubar tudo. Marcos. Peraí. Não, tirei. Ele ia desligar o computador, gente. O Marcos, não. O gato branco. Assim, aí a gente vai fazer essa parada na segunda, então a gente vai assistir o episódio com todo mundo aí, conseguimos arrumar um jeitinho melhor de assistir, né? Assinando, e segunda-feira a gente faz a live. Apareço então segunda-feira, né? 9 da noite, que a gente vai tentar fazer. Como são poucos episódios, né, Marcos? São 8, né? A gente já gravou 2. Vai pegar fogo isso daí. Totalmente. Mas, terminando as beijocas aqui, assim, muitos beijos e abraços pro nosso amigo Thiago de Lima Castro. Grande abraço, Thiago. Pra Chloe também. Pro Vinícius Barbosa, que chegou no final. Mas chegou, Vinícius, meu amigo. Chegou. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu ver, tá? Eu gosto mais do episódio hoje do que quando terminei de assistir no domingo. Eu gosto muito da análise de vocês junto com o Samir. Samir, tá vendo aí, Samir? Opa, que e a felicidade. participação do Felipe e do Cinealerta foi ótima. O Felipe é maravilhoso. Né? Um amigaço da gente, um crítico de cinema, jornalista. Ele é ótimo.
É incrível, né? Várias opiniões, né? E assim que é legal, né, gente, né? Bom, sei lá, a gente já gravou com tantas pessoas diferentes, né? Já fizemos, pra quem não sabe, tiver curiosidade de ouvir, nós fazíamos podcasts sobre Game of Thrones desde o comecinho, né? Antes de ter essa proliferação toda de podcasts, porque o pessoal não sabia se ia ser bom ou não, a gente falou, vamos fazer? Aí eu li o livro e tudo, a gente acabou fazendo, né? O Vinícius falou que como é que é? Com o dublador das animações clássicas do Batman, o gato tá... Kevin Conroy. Aquela voz que a gente conhece. Isso, Kevin Conroy. Ganhou o colinho. Né? Aqui o Vinícius fala também aqui que a Max é ótima para ver as animações da DC. Tá tudo lá, viu, Marcos? Né? E o Thiago disse também aqui, vamos lá que eu vou encerrar. A série do Bruce Timm é muito inspirada na animação do Super-Homem dos anos 40, que até hoje impressiona pela técnica de animação. Ai, que bom! Super-Homem dos estúdios Fleischer, que usava rotoscopia, e é impressionante até hoje mesmo, né? Né? E aí o Bruce Timm e o Paul Dini resolveram homenagear nessa série do Batman, o Batman Series, e agora também no Batman Cruzado de Capa. Ai, que legal. Não, gente, com certeza eu vou assistir também, né? E ó, quem me conhece, eu nem sou toda essa... Ele não vai deixar, ele vai ficar me importunando. Então você vai ficar no colo! É o gato, gente. Pra quem estiver ouvindo a versão de podcast, é o gato que não para. No colo. Mas então, é isso então? Boa noite a todos, tenham uma excelente semana. Cuidem-se muito bem, gente. Ó, amanhã eu devo sentar pra editar, que eu vou pegar o meu dia livre, né? Que eu vou estar com o dia livre amanhã, pra fazer uma edição de mais um Masmorra Classic. Que esse daí foi gravado com o nosso amigo Alex Luiz e com o Pablo Lopes, que pra quem... Masmorra Listen. Eu falei o quê? Classic. Gente, tô assim, aquele, né? Aquele que a gente toca a trilha sonora. O Masmorra Listen é aquele projeto que a gente toca as músicas e conversa sobre o filme. Ficou enorme, vai ser em 2 partes. Então, e é sobre o filme O Corvo, tá? Então vai ser maneiro, o papo foi ótimo. Então amanhã eu vou sentar para tentar editar, entregar, nem que seja a primeira parte. Tá? Então não deixe de acessar Masmorra Cine nos aplicativos e nos apoiar financeiramente, galera. Rock and roll dos anos 90 comendo solto aí nessa trilha, né? Solto, tem uma trilha maravilhosa, tem Burn, né? O The Cure. Então, de qualquer maneira, assinem, tá? O podcast Masmorra Cine em todos os aplicativos. Nos apoiem pelo Apoia-se. E nós temos o Pix também, que é onde nós recebemos doações, agradecemos muito as doações, que é um e-mail que a gente recebe lá na caixa, tá? É apoiomasmorra@gmail.com. Ele não quer colo, Marcos? Deixa ele descer. Deixa ele descer. Então, gente, fiquem bem, se cuidem, beijo no coração, tá? A gente se tromba aí, eu acho que primeiro na segunda-feira, né? Isso. Na próxima segunda-feira a gente já tá online falando de House of the Dragon, tá? Beijo pra vocês e a gente se vê logo mais, tá? Logo mais tá saindo o podcast também. Beijoca. Falou. Tchau, tchau.